Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Andreoli Costa e esse é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a minha colega de UFSC, que é a Kerlin Vinques, que foi a menção honrosa do prêmio de teses da Compós esse ano. Então a gente está aqui para conhecer mais sobre a carreira dela, sobre o trabalho que ela vem realizando e discutir um pouco sobre esse campo que tanto nos interessa. Tudo bem, Kerly? Tudo bem, Andrioli? Olá para quem está assistindo o vídeo. É uma alegria imensa conversar com vocês do Comunicolog, compartilhar, né, um pouco do que eu sei, do que eu aprendi ao longo da minha trajetória. Então, espero que seja um momento de muitas trocas. Com certeza. Diálogo é para isso mesmo. E você que está assistindo a gente, eu peço que agora já dê aquele like no vídeo, já deixa um comentário aí, manda um alô pra gente. E não deixe também de seguir o nosso canal, porque toda quarta-feira, às 19 horas, temos aqui um vídeo novo, sempre com uma entrevista para você. Então, Kerly, para que a gente possa começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Eu sempre falo ouvintes, né, porque eu penso em podcast, mas para o nosso público, dizendo um pouquinho quem é Kerlin Vinques. Essa pergunta, né? A gente já começa a entrar numa onda de reflexão. Primeiro, né, eu acho que eu sou alguém com a mente inquieta, né, digamos que um tanto inconformada com as coisas, e eu acho que isso é muito marcante, assim, na minha personalidade, e também me torna, né, essa característica me torna uma pesquisadora e professora em constante movimento e construção. E aí, né, além disso, eu sou gaúcha, apaixonada pelo mar, por cachoeiras, sou libriana com ascendente em Gêmeos, para quem quiser já ter uma informação sobre o meu mapa astral. Também sou torcedora do Grêmio. E aí, profissionalmente, né, eu sou professora nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Faculdade IELUSC, que é uma faculdade localizada em Joinville, Santa Catarina. Eu sou graduada em jornalismo pela Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E aí sou mestre e doutora em jornalismo pelo programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC, um lugar, inclusive, que eu sou extremamente grata e até eu sempre fico um pouco emocionada, assim, de falar do pós-JOR, do PPG-JOR, porque foi o espaço onde eu me formei, né, enquanto pesquisadora. Então, acho que um pouquinho, assim, resumindo, tentando colocar um pouco de um lado Kerley, que é um lado mais pessoal, e o lado profissional também. Eu gosto muito dessa introdução que você faz, especialmente desse comentário sobre a UFSC, né? Acho que a gente compartilha um sentimento muito parecido, porque é, também foi muito da minha trajetória acadêmica, devo às coisas que eu aprendi ali, não só em relação à pesquisa, mas também de transformação pessoal, né? Então, uma coisa que me marca muito é estar na praia comendo camarão com meus 4 companheiros de mestrado discutindo objeto de pesquisa e metodologia. Então a gente tinha a vida e a pesquisa, elas não se separavam, né? Era uma coisa muito viva, assim, foi muito marcante para mim. Para mim também, Andrioli, foi super marcante, né? Porque eu terminei a graduação jovem, digamos assim, né? Porque eu entrei com 17 anos na graduação e quando eu finalizei eu já decidi que eu queria seguir o caminho da pesquisa. Você estava com Então foi logo 21, na sequência, né? 21 quando você terminou, então, mais ou menos. 21 anos. E aí eu já decidi, né, e a própria trajetória ali na graduação, eu atuei na área, né, trabalhei muito em canais, né, em veículos de Passo Fundo bastante diversificados, fui da assessoria, televisão, até hoje tem alguns vídeos meus no YouTube, que são ótimos, inclusive. Tá, Então eu tá entrando saí da agora graduação aí muito uma. jovem. Tá entrando agora imagens da Kerley, repórter de TV aí, se a gente achar no YouTube.
Ai, são ótimos. Eu olho com nostalgia, mas também olho pensando o quanto a gente amadurece, né? O quanto a gente cresce quando a gente escolhe o caminho da educação. Então, eu saí muito jovem da graduação e fui muito acolhida em Florianópolis, né? Fui acolhida pelos colegas de programa, fui acolhida pelas pessoas que eu conheci, pela minha orientadora. Eu acho que Floripa tem um ar diferente. Eu não sei se tu também tem essa visão da ilha, assim, mas ela tem uma coisa muito positiva, assim. Não sei se por ter essa relação também, né, Com o de mar que você falou, né? crescimento pessoal e profissional, mas eu acho um lugar muito mágico, assim, né? Chego lá e sempre fico animada quando tem alguma coisa e é uma transformação muito grande pensando do ponto de vista de formação, né? Como eu falei, eu acredito que eu entrei muito jovem na pesquisa, né? E toda a minha transformação enquanto pesquisadora, enquanto pensadora, a formação crítica, ela vem do PPG-JOR, né? Maravilha. E queria que você então contasse para gente como foi essa trajetória, então, da sua pesquisa e especialmente se você manteve o mesmo objeto, né, se nessa passagem aí de mestrado para doutorado muita coisa mudou, como é que foi esse percurso para você? Bom, acho que vou começar pelo mestrado, né, para tentar construir uma linha de raciocínio com as mudanças que eu tive no decorrer do meu caminho. Então, no mestrado, eu estudei a grande reportagem multimídia, que é um formato webjornalístico, né, e que vem do jornalismo impresso, da reportagem impressa, e se adapta, né, ao contexto digital com elementos multimídia, fotos, vídeos, hiperlinks, áudios, né, e a gente tem esse formato que, por muitos pesquisadores, é considerado um formato inovador, né, no ambiente digital. Então, inicialmente, eu não iria estudar grande reportagem multimídia. Eu saí da graduação pensando em estudar infográficos, que inclusive foi o tema do meu TCC, né? Eu estudei infografia, pensando nas características do sensacionalismo nas infografias da Chacina do Realengo. E aí, no TCC, me veio a ideia, bom, mas como que o público está consumindo esse tipo de formato, né? Eu já saí do TCC com essa inquietação, com os olhos muito voltados para a questão do público, né? Como que Uhum. eles estão consumindo informação, como que eles estão olhando para esses formatos como um infográfico, tanto que meu projeto de entrada no programa foi esse. E aí, quando eu ingressei no mestrado, eu conheci a Raquel, né, que foi quem assumiu a orientação do meu trabalho. Inclusive, depois eu tenho uma história ótima sobre essa escolha de orientadora. Você me lembra para eu comentar contigo. Beleza. E, e aí, ela que me apresentou a grande reportagem multimídia, né? Ela disse, Kerley, olha, estou estudando esse formato agora, né? Eu sei que você entrou com a questão dos infográficos, mas te apresento, caso você tenha interesse de trabalhar, né, uma possibilidade, porque também é algo que eu comecei a estudar, então meio que a gente começaria a estudar juntas, né, esse formato. E aí, definido isso, eu comentei com ela, bom, mas eu quero trabalhar com a questão do público, porque, né, já tinha trocado a questão do objeto, digamos, né, sair da infografia para a grande reportagem multimídia, mas o público, para mim, ainda era uma inquietação muito grande e me movia muito na pesquisa. E ela, não, perfeito, então vamos seguir essa linha. E foi aí que eu estudei, né, o consumo da grande reportagem multimídia pelas gerações X, Y e Z, né, as diferentes gerações que a gente tem, perfis geracionais, e esse consumo a partir de diferentes telas, né, como que essas pessoas estavam consumindo a grande reportagem multimídia no computador, no tablet e no smartphone. Finalizando esse trabalho de mestrado. Então, só para a gente entender, essa parte do público você fez então um estudo de recepção? Eu fiz um estudo de consumo, né? Um pouco diferente da perspectiva da recepção, né? Porque estava bem voltado para as telas, né? Esses diferentes dispositivos que a gente consome informação, né? Então, foi muito na perspectiva de consumo, e eu trabalhei com grupos focais, que também foi uma outra metodologia que foi bastante rica, assim, de trabalhar pela discussão
que eu Uhum. consegui fomentar com esses diferentes públicos, né? Então, Muito um legal. pouco nesse sentido, assim. E aí, então, essa dissertação ela já tinha sido reconhecida, né? Foi no Prêmio Adelmo que ela ganhou menção honrosa. Isso, foi em 2017. Eu fui agraciada, né, com a menção rosa, fiquei muito feliz, assim, né? A gente nunca imagina, né? A gente escreve o trabalho, mas são muitas pesquisas incríveis que a gente vê, né, Brasil afora, assim. Então, eu ali já fiquei imensamente feliz, assim, com o reconhecimento da SPPJOR, né, de um grupo Uhum. que é tão importante para a pesquisa em jornalismo no Brasil, né? E aí você começou imediatamente o mestrado, quer dizer, o doutorado assim que terminou o mestrado, ou teve um período ali de ir dar aula primeiro, né, antes de seguir com a pesquisa? Então, eu estava finalizando o mestrado, e aí abriu uma vaga na Faculdade ELUSC, que é onde eu atuo até hoje. Então, foi no mês de maio que abriu a vaga, e eu acho que eu defendi a dissertação em junho. Então, Uau! 2 meses antes de finalizar, né, de defender a dissertação, ela já estava pronta, né, porque a gente tem um prazo ali de entrega. Então, foi tranquilo passar por esse teste seletivo no IELUSC. E aí eu fui aprovada e comecei, né, a carreira docente ali nesse período. E aí a opção por engatar o doutorado, né, então eu segui, terminei o mestrado e já quero fazer o doutorado, já continuo empolgada, a minha mente inquieta, né, Realmente. Porque eu terminei o mestrado e falei assim, gente, eu vou morrer se eu seguir. Eu preciso de um tempo. Coragem de quem consegue emendar uma coisa com a outra. e eu saí com muitas perguntas, assim, depois do mestrado, e uma delas era que, como eu trabalhei com a questão do consumo, eu conversei com algumas pessoas e elas não conheciam a grande reportagem multimídia, né? Não conheciam esse formato, não tinham lido. E eu pensei, bom, o que está acontecendo, né? Será que é um problema do jornalismo, que não está pensando na circulação desse formato, né? Esse formato não está chegando para os leitores. E aí eu cheguei até a cogitar a questão dos modos de endereçamento, né? Pensando no ambiente digital. E foi aí que eu desenvolvi a proposta para submeter o projeto, né, no processo seletivo para o doutorado, muito nesse sentido, assim, com essas inquietações. E aí, quando eu entrei, né, fui aprovada, comecei as primeiras orientações com a Raquel, bateu na minha porta o tema algoritmos, né, e esse tema começou a me trazer ainda mais inquietações, assim, né, após as leituras, muitas pela perspectiva de bolha, né, que eu acho que hoje até é um pouco de senso comum a gente falar de algoritmos e falar de bolhas virtuais, mas foi a partir dessa discussão que eu comecei a pensar, bom, eu acho que tem a questão dos modos de endereçamento do jornalismo, que talvez não esteja pensando na circulação, na entrega, né? Mas também tem os algoritmos. Eu acho que eles têm um papel decisivo, né, nessa mediação entre jornalistas, né, jornalismo e o público. E aí cheguei com a proposta para a Raquel e disse, olha, Raquel, eu acho que os algoritmos têm uma coisa aí que a gente precisa investigar, a gente precisa avançar com esse tema. E ela, olha, não é algo que eu pesquiso muito, né? Não tenho muita afinidade com a área, mas eu topo o desafio, vamos juntas, vamos trabalhar com esse tema. Então ela aceitou, se empolgou muito também, né? A Raquel é super empolgada. E aí eu não é que eu troquei de tema, né? Porque no mestrado eu estava com um formato jornalístico, Uhum. mas no doutorado eu passei a me preocupar mais com as mediações, né, com a circulação, com as plataformas digitais, mas o público permaneceu, né, porque eu estudei consumo no mestrado, e aí no doutorado eu entrei um pouco mais a fundo nos estudos culturais, e aí sim focando na recepção. E aí, isso é interessante porque a Raquel parece uma orientadora assim bastante disposta a deixar o orientando livre, né? E pronto para para seguir o seu caminho. Exatamente, eu acho que isso que ajudou a construir a nossa relação e também me levou
a escolher permanecer no pós-jor, né? Essa liberdade que ela deixa para que os orientandos trabalhem a pesquisa, né? Acho que ali no mestrado ela teve um papel decisivo na escolha do formato, né? Que foi a grande reportagem multimídia, mas depois a gente construiu uma relação de confiança tão grande, né? Que quando eu propus para ela, não, vamos estudar os algoritmos, né? Quero trazer esse tema na tese, e a nossa relação de confiança também levou ela a dizer, não, vamos juntas, né? Vamos juntas nesse trabalho, eu te dou a mão e a gente segue, a gente vai trabalhando. Então, isso também eu acho que faz toda a diferença E na carreira, né? Na nossa formação enquanto pesquisador. agora eu quero que você pense em quem está ouvindo a gente e que pode sentir que liberdade é sinônimo assim de ficar solto demais e aí não consegue se engajar na pesquisa também, porque se não tiver um caminho ali, fica se sentindo desamparado, né? Como é que você orienta para que uma pessoa que está com um orientador assim que é mais solto se encontre, né? Entenda o seu lugar enquanto pesquisador autônomo. Uhum, ótima pergunta, Andrioli. Eu acho que a questão de ser solta, no caso da Raquel, é mais no sentido de você tem liberdade para escolher o seu tema, né, as suas vertentes de pesquisa, mas ao mesmo tempo ela tem né, olha, não tem, o capítulo não está pronto, né? E outra coisa que também é interessante nela é que ela sempre convida para evento, vamos escrever um artigo juntas, né? Vamos pensar juntas sobre isso. E então tem esse outro lado, né? Tem um lado que é positivo por ter liberdade de escolha das correntes de pesquisa, né, que vão ser adotadas no trabalho, mas por outro tinha essa cobrança para que eu conseguisse levar alguns resultados no decorrer do doutorado, que são 4 anos, né? Então, ela sempre recomendava muito que eu fosse trabalhando e levando para eventos as discussões, porque isso também ajudava no amadurecimento da própria pesquisa, né? Então, tem esses dois lados. Mas no sentido da tua pergunta, eu acho que o principal, assim, se tem um orientador mais solto, é você levar sempre os diálogos para o orientador, né? As coisas, as inquietações, as teorias que você está descobrindo, os temas que você está pensando, os diálogos que você está fazendo, e levar como provocações para o orientador também, né? Porque eu acho que isso acaba sendo muito interessante, porque como a Raquel não tinha muito conhecimento da parte mais de algoritmos, né? Não são leituras que ela fazia, né? Então, eu sempre levava provocações para as orientações, e aí a gente ia conversando, ela ia me perguntando e me provocando, e assim eu fui alinhando o trabalho, né? Tanto que a espiral do silêncio não é uma coisa que era no começo, não é do começo, ela apareceu no meio do doutorado, no meio da pesquisa, mas foi muito pelos nossos diálogos. A mesma coisa trabalhar com evangélicos e os professores sindicalizados. Isso também não era uma coisa do começo da pesquisa, mas as nossas conversas, as minhas leituras, as provocações que ela me fazia e eu fazia para ela, também ajudou muito na construção da pesquisa, né? Então, eu acho que uma sugestão, né, uma dica para quem está assistindo a gente agora seria isso, né? Você tudo bem o orientador ser solto e te deixar escolher os caminhos da pesquisa, mas você tem que mostrar para ele quais são os caminhos que você está seguindo, né? Porque eles têm uma formação muito grande em pesquisa, né? Eles sabem o que pode dar certo e o que não vai dar certo, mesmo que o tema não tenha, eles não conheçam com tanta profundidade. Então, acho que uma sugestão seria essa, assim, de trabalho entre orientando e orientador, orientadora, né? E também eu me aproveito para deixar aqui uma lembrança para minha orientadora de TCC, né, que foi a professora Márcia Gomes, que eu já entrevistei para o Comunicolog em versão texto, e ela foi orientando do Jesus Martim Barbeiro no mestrado, falecido agora, fica aqui nossas condolências também. E ela falava, isso também é coisa da geração, né? Mas ela falava, você acha que Jesus tinha tempo para mim? Eu tinha que levar soluções para ele, não tinha que levar problemas. Então, então tinha uma geração aí também que
trabalhava desse jeito, né? Assim, não leva a pergunta, não, leva a resposta. É bem isso, e até outro dia eu vi um tweet também, né, de uma professora, não me recordo o nome, mas eu achei o texto ótimo, que dizia, não, eu não quero indicar referências o tempo todo para os meus orientandos, eu quero que eles me surpreendam com as referências deles, né, então é um pouco nesse Legal, sentido, assim. muito bom. Você tinha comentado que também tinha uma história com a Raquel na escolha dela como orientadora, né? Como é que foi isso? Ah, você lembrou. Então, durante a graduação, eu tive a sorte de ter você comentou da sua orientadora de TCC, eu também tive uma orientadora que foi muito perspicaz, assim, na minha formação, que é a Bibiana de Paula Friedrich, né, que atua até hoje na UPF, e ela, quando eu falei para ela que eu tinha interesse pela pesquisa, ela meio que já começou a me indicar alguns caminhos, né? E participar de eventos comigo. Isso eu acho fantástico e tento ser uma professora orientadora como ela, assim, porque eu ainda estava na graduação, ela incentivou a escrever coisas sobre o TCC, ela ia assistir eu apresentar os trabalhos, outros ela Uhum. apresentou comigo, então isso foi também muito positivo para a minha escolha na pesquisa, né? Porque eu tive pessoas que tornaram esse caminho um caminho afetuoso, né? E eu acho que isso é muito importante. E aí, num evento da Interconsul, em Santa Cruz do Sul, eu estava no último ano da graduação, a Raquel era uma das palestrantes do evento. E aí a Bibiana falou: olha, aquela é a Raquel, ela é professora do programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC, lá em Florianópolis. Eu acho que pelo tema que você está estudando no TCC, ela pode ser uma pessoa interessante, né, de você conhecer. E aí, no final das apresentações, a Bibiana me pegou pela mão e disse: vou te apresentar para a Raquel. E eu, assim, meu Deus, você vai me apresentar para a Raquel, não acredito. E daí eu já fiquei toda vermelha, nervosa, né? Imagina. Eu já tinha a Raquel como referência no TCC, e aí a Bibiana vai e me apresenta para ela. E aí foi aí que eu conheci a Raquel, né? E depois, quando E ela eu lembrou depois conheci. disso? No começo aqui do mestrado ela lembrou, até eu tenho que retomar essa história hoje para ver se ela ainda lembra. Que legal. Então, Kelly, o pessoal, né, que estava escutando a gente e não conhece da sua tese, pode ter estranhado, né, algumas palavras-chave que você jogou aí pra gente, tipo evangélicos e professores sindicalizados. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso. Você, na sua tese, está trabalhando então é, pela via dos estudos culturais, com dois grupos focais, né, ao que parece, ou dois grupos de interesse, que são esses dos professores e dos evangélicos. Como que se deu essa escolha e o que exatamente você está procurando com eles? Então, acho que eu vou tentar contextualizar um pouco a tese de modo geral, e aí eu vou afunilar um pouco, até para que quem está assistindo a gente entenda, né, de onde surgiu tudo isso que a gente está Sim. conversando aqui agora. Então, como eu comentei antes, né, nas primeiras leituras que eu fiz sobre os algoritmos, eu encontrei muitos estudos que traziam um olhar, digamos assim, mais técnico, determinista, né, a própria discussão sobre as bolhas virtuais, e isso, de certa forma, começou a me incomodar um pouco, né? Porque, por exemplo, se a gente considera que os algoritmos, né, que estão presentes em plataformas como Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, né, se a gente considera que eles se apropriam dos nossos rastros, né, das informações que a gente deixa na rede, eu considero e trouxe isso para a tese que a gente precisa ter um olhar mais complexo. Precisa, nesse caso, né, pensando nessa complexificação do olhar, precisa considerar os sujeitos e as características socioculturais desses sujeitos, né? Então, ao optar por essa perspectiva na tese, eu explorei os processos sociais que envolvem algoritmos e sujeitos e investiguei as implicações dessa relação na recepção e na circulação de informações jornalísticas na internet, né? Pensando que essas implicações, elas também podem atingir a formação da opinião pública, performar os usos, apropriações e significados
né? Os conteúdos que acabam encontrando esses espaços, os feeds dessas pessoas. E aí, para alcançar entendimentos sobre as produções de sentidos a partir das mediações algorítmicas, que é um outro termo que eu exploro na tese, eu escolhi realizar um estudo de recepção que aconteceu por meio de entrevistas em profundidade, né? Então, a principal metodologia que eu trabalho na tese para a coleta das informações, no caso da recepção, é o formato de entrevista em profundidade. E eu escolhi trabalhar com sujeitos pertencentes a duas instituições distintas, né? Uma ligada ao âmbito religioso, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, Uhum. e a outra é o âmbito sindical, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná. O estudo foi aplicado aqui em Curitiba, que é a cidade onde eu resido atualmente, né, até pela facilidade também de encontrar esses grupos, de conversar com essas pessoas. Então, o estudo foi aplicado aqui na cidade. Porque, assim, você trabalhou com um sentido de oposição ou de apenas distinção? Porque isso é, os trabalhadores sindicalizados, eles estavam sendo colocados enquanto opostos àqueles integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, ou qual foi o critério de seleção desse segundo grupo? Foi mais no sentido de pensar em dois grupos sociais que estão ideologicamente estruturados. Uhum. Né? Se a gente for pegar a questão evangélica, ela é bastante presente, inclusive auxilia na formação da identidade dessas pessoas, e a mesma coisa acontece com os professores vinculados ao sindicato. Né? O sindicato também é uma instituição muito forte e muito presente. Então, tendo em vista o cenário que a gente tem no Brasil, inclusive as eleições de 2018, elas também aparecem na tese, né? Uhum. E a gente viu um pouco desse distanciamento entre esses dois grupos na própria eleição, né? As discussões sobre a bancada evangélica, né? A presença cada vez mais proeminente de candidatos evangélicos, os ataques aos professores, né? Com toda aquela história de kit gay, de ideologia de gênero nas escolas. Então, avaliando esse cenário que a gente tem no Brasil, eu optei por trabalhar com esses dois grupos, né, que eles são ideologicamente estruturados e, ao mesmo tempo, eles também apresentam características muito singulares que me permitiram, né, visualizar as diferenças entre esses dois grupos, tanto em termos de questões sociodemográficas, né, como nas diferentes apropriações de conteúdos jornalísticos que eles acabam, né, produzindo sentido a partir desse consumo nas redes sociais. Então, também tem essa discussão mais voltada para o cenário nacional, mas também foi a partir desses dois grupos que eu consegui perceber diferenças, né, de diferentes perfis de consumo nas redes sociais, nas plataformas digitais, né? Então, essa foi uma potencialidade também de ter escolhido os grupos com estruturas tão diferentes, né, instituições tão diferentes. Eu vou perguntar mais tarde sobre o que que você percebeu, né, nessas observações, nessas entrevistas em profundidade, mas antes temos aí uma outra palavra-chave para trabalhar, que é a da espiral do silêncio, né, que você falou que encontrou ou descobriu, né, esse encontro do silenciamento algorítmico com a espiral do silêncio, que é interessante, né, porque é algo que pertence ali às teorias clássicas que a gente vê ali na graduação e que se mostra tão atual, né, com um tema ali extremamente contemporâneo quanto as bolhas algorítmicas. Então, como é que foi esse encontro para você? Então, como eu comentei antes, né, não foi algo planejado desde o início da tese, foi algo que apareceu no meu percurso, e foi pela trajetória de pesquisa mesmo, né, que eu comecei a perceber alguns tipos de silenciamento, até pelo que a gente observa, né,
no dia a dia, a gente percebe que algumas coisas não chegam no nosso feed, e elas não chegam por alguns motivos, né? E o próprio cenário também que a gente vê no Brasil, com mudanças sociais muito significativas, né? Eu acho que desde as jornadas de junho de 2013, a gente vem observando um papel maior das plataformas digitais e dos próprios algoritmos também na construção desse cenário. E aí foi aí que eu encontrei a espiral do silêncio. Ela até, eu acho que é uma teoria um pouco esquecida no Brasil, né? Se a gente for ver na graduação, é uma aula que a gente tem para discutir, e olhe lá, né? Que a gente discute o tema, mas até teve uma questão no Intercom que eu participei, que foi isso, né? Como que você descobriu a espiral do silêncio? E eu acho que ela acaba sendo um pouco esquecida no Brasil por não ter uma tradução, né? A gente não tinha até então uma versão em português do livro, do Espiral do Silêncio, agora a gente tem, apesar de eu achar que ainda tem alguns problemas de tradução, acaba sendo uma referência, né? Eu optei por utilizar a versão em espanhol na tese, porque eu acho que ela é uma versão mais completa, mas acho que isso tem um pouco a ver, né? E aí essa descoberta me trouxe e eu optei por trazer a espiral do silêncio para a tese, muito pela questão do cenário, né? Porque a teoria da espiral do silêncio, ela é uma teoria da opinião pública, né? Do campo da opinião pública. E ela avalia muito o cenário de formação da opinião pública a partir dos estudos da psicologia social. Então, acaba sendo algo, acaba envolvendo a comunicação, né? Mas junto com a comunicação tem essa questão mais de psicologia social, porque ela foca muito no comportamento dos indivíduos quando eles são colocados, né, à frente de temas que são carregados de julgamentos morais, emocionais. E aí a Noel Neumann, né, Elizabeth Noel Neumann, que é a criadora, né, digamos assim, da teoria, ela coloca também o papel da mídia no centro da formação das opiniões. E aí, quando eu li, né, esse contexto geral da teoria, eu pensei, bom, isso tem tudo a ver com os algoritmos, né, porque eles têm um papel importante na formação da opinião pública, e o que fica visível nos feeds também auxilia na formação dessa opinião, né? E aí foi assim que eu encontrei um espaço para a teoria no meu trabalho. Inclusive, o segundo capítulo é todo sobre a teoria da espiral do silêncio, puxando para questões contemporâneas e com a questão dos boatos, né, das fake news, o quanto eles também acabam auxiliando na formação de um cenário que, por vezes, invisibiliza alguns temas ou, de certa forma, também influencia na formação da opinião das pessoas, né? Então, o segundo capítulo é todo voltado para as reconfigurações da teoria da espiral do silêncio. Você percebeu a necessidade de alguma atualização da discussão da teoria? Sim, né? Eu percebi atualizações, né? Eu acho que tem algumas continuidades em relação à teoria original, justamente por essa manifestação acontecer mais em cenários de mudança social que são muito evidentes, né? Um pouco disso que eu falei, essa ruptura também que a gente teve em 2018. Ela trata de eleições na Alemanha no livro dela, né? Então ela traz muito esse cenário, digamos assim, de polarização, né, política, mas as rupturas que a gente tem é principalmente em relação aos algoritmos, né? Então, por mais que às vezes determinados meios de comunicação acabam dando mais evidência para certos temas, que é o que ela tratava na televisão, né? Com os algoritmos é diferente, porque nós não temos só a mídia, né? Nós temos os atores, os sujeitos, nós temos os próprios algoritmos, a construção de informações falsas que são disseminadas por essa rede, né? Então, é um conjunto de atores que acaba auxiliando em espirais do silêncio, e eu até considero na tese que não é uma espiral do silêncio, né? Elas são múltiplas, dependendo de quem está, né, se deparando com os conteúdos, e podem ser múltiplas espirais até mesmo em relação a temas de interesse público, que por vezes acabam não chegando às pessoas, ou acabam chegando de forma distorcida,
e algumas coisas eu percebi, inclusive, no estudo de recepção, né, em relação a isso, assim, de alguns comentários reforçando boatos, outros comentários de tipo, não conheço, né, não sei quem é, Pelo, então pelo, é é, bem interessante. olhando assim, de fora, né, e totalmente baseado no estereótipo desses dois grupos que você me trouxe, que são os evangélicos e os professores, eu imagino que, por exemplo, fake news de vacina, vamos dizer assim, circulem muito mais num grupo do que no outro. Sim. Então, isso foi verificado, então, quando você fez suas entrevistas. Foi. Uma das opções metodológicas que eu fiz no roteiro, né, foi um roteiro semi-estruturado que eu utilizei nas entrevistas em profundidade, foi escolher imagens de alguns personagens que estavam em evidência no período de aplicação das entrevistas, né? Quando Então eu foi? levei. Oi? Quando foi o período? O período das entrevistas, eu acho que foi entre setembro e novembro de 2019. Uhum, tá, já estava. Então já era governo Bolsonaro, não era pandemia Isso, ainda. Né, a gente tem isso. ali alguns delimitadores. Então, o que que você levou para o pessoal? Então, tentando complementar, né, esse resgate que você fez no período, era um ano, exatamente um ano desde que o Bolsonaro tinha assumido a presidência, né? Quase um ano, comecei algumas final de setembro, mas dá quase um ano desde a eleição, né? Então, era um cenário que vinha desse contexto. Então, eu levei uma fotografia da Marielle Franco, Uhum. uma do livro Aparelho Sexual e CIA, que é um dos materiais Do suposto kit considerados por gay, né? alguns de que é um material do kit gay. Ótimo. Levei uma fotografia da Damares Alves, do Fernando Francischini, que é um personagem aqui Hum, de Curitiba, também para trazer a questão do contexto local. Ele boa. é acho que é um deputado do PSL, que foi o mais votado no estado, né? Então, por isso que eu achei que talvez fosse uma figura interessante de trazer. E ele tem um papel no massacre dos professores. Eu não sei se você já ouviu falar que teve um massacre aqui Sim, em claro. Curitiba, né? Cavalaria, enfim, um primeiro massacre, depois teve um segundo. E o Fernando Francischini é um dos personagens desse segundo massacre que, digamos, incentivou que os policiais atacassem os professores, né? Então foi por isso a escolha também desse personagem. E o Glenn Greenwald, né, que é Uhum. do Intercept, porque a gente estava ali naquele período da Vaza Jato também, né, recebendo bastante evidência Sim. nos O- canais digitais, né? Hoje em dia, Glenn, olha, eu não sei o que ia sair dessas entrevistas, viu? Porque o personagem tá controverso. É, Mas, e- e aí? Então, ótimas escolhas, né? Você leva essas fotografias, isso como fotografias mesmo impressas, para que isso. tenha uma Vixe, Maria, manuabilidade, né? Dessas fotos também, que o pessoal possa interagir com elas. Isso, eu levei elas impressas e coloridas, né, para que eles pudessem pegar e visualizar, né, e as perguntas eram no sentido de: você conhece? Você sabe quem é? Onde você viu informações sobre essa pessoa? E é muito revelador, assim, esse processo da entrevista é uma das partes que eu mais gosto, assim, porque revela muitas questões dessas mediações algorítmicas e da própria espiral do silêncio também. Por exemplo, alguns evangélicos não conheciam a Marielle, imagina, foi um caso que repercutiu Nossa, muito. sim. Alguns falavam que ela era uma atriz de novela, outros falaram que realmente não conheciam. Teve uma entrevistada que chegou a chamar ela de jornalista, é uma jornalista. E, Será que e, confundi com a Maju? pois é, eu acho que pode ser, pode É, ser. Aí teve um outro que lembrou e falou que ela tinha um pacto com o PCC, que aí foi um boato, né, que foi espalhado logo ali na sequência do assassinato da Marielle, né, então perceba que tem um papel das plataformas ali, né, você comparar
e lembrar a partir de um boato, Uhum. né, de um pacto com um grupo criminoso, assim. E, Então, e você trabalha com boato mesmo, ao invés de desinformação, notícia falsa? eu trabalho muito com o termo de boato e desinformação, Uhum. do que com notícia falsa ou fake news, né? Porque até alguns têm a estrutura de uma notícia, né? Que eu acho que um pouco no sentido do que a Tatiana Dourado, que estudou fake news na tese dela, ela traz, né? Que alguns têm realmente estrutura de notícia, mas eu trabalho muito mais na tese com os termos boato e desinformação. É interessante, isso é um exemplo muito pontual que você traz, porque a gente tem essa situação, né? Muitas vezes a gente corre atrás de desmentir uma desinformação, só que o estrago já está feito, né? Então, às vezes a pessoa recebeu ali aquela foto dizendo que Marielle era namorada de um traficante, e aí depois sai as notícias falando, gente, isso é mentira. Mas isso já não chega mais para a pessoa, né? Seja por Não. silenciamento algorítmico, seja porque, infelizmente, né, o ódio compartilha mais do que qualquer coisa nas redes sociais. Então, as pessoas estão lá revoltadíssimas, aquilo chega a milhares de compartilhamentos e já o momento de desmentir isso, ele não tem tanto impacto, né? São coisas ali que... Exatamente. Exatamente, e até nesses grupos, assim, uma outra coisa que é muito interessante, eu poderia falar muito tempo sobre as fotografias, né, mas eu acho que o exemplo da Marielle traz um pouco desse contexto, mas eles seguem canais e páginas e se relacionam com pessoas que também pertencem a esses grupos, né, então, por exemplo, no caso dos evangélicos, os jornais que eles seguem, a maioria são ligados à Rede Record, que Uhum, tem relação com a Igreja Universal, né? Os grupos que eles têm no WhatsApp, a maioria são grupos da igreja, né? Grupos de oração, grupos da igreja. No caso dos professores, a mesma coisa, eles têm muitos grupos do sindicato e nas redes sociais eles seguem mais veículos independentes, né? Como o Pragmatismo Político, Brasil 247, que são realmente veículos bem independentes e com uma questão editorial mais evidente, né, mais presente em relação aos direitos humanos, né, e as próprias questões mais voltadas para o campo da esquerda, né. uhum. Então, até isso também, né, eles constroem as suas próprias interfaces e mesmo que algo fosse desmentido, por vezes não chega, porque os canais que eles mais acompanham não são canais que por vezes vão desmentir um boato, né? Principalmente no caso dos grupos evangélicos, né? Eles vão continuar reforçando essas visões pré-determinadas e aí que a questão da espiral do silêncio ela acaba aparecendo também, né? Porque tem a questão dos algoritmos e aí os estudos culturais entram para dizer que também a gente tem as instituições às quais Uhum. esses sujeitos pertencem, que faz com que eles projetem esse cotidiano, esse dia a dia, também nas plataformas digitais. Então, também não é só um efeito de manipulação do algoritmo, algo que eu tento desconstruir na tese, mas também tem as próprias questões individuais, né, que eles projetam, e as questões coletivas de um dia a dia, que é transferido para o ambiente online também. Se a gente lembra daquele clássico texto de Berger e Luckmann, né, da construção social na realidade, em que o peso para relações interpessoais, seus amigos e seus familiares, na construção da sua realidade social, ele é gigantesco, né? Ele é É, muito maior do que pelo menos na época que eles estavam analisando, né? É muito maior do que o impacto midiático. Você acha que isso se mantém ou agora esse impacto midiático ele acaba às vezes sendo impulsionado, já que esses amigos e familiares também estão ali dispondo de ferramentas midiáticas, né, e fazendo isso aí circular? eu acho que dá para dizer que a gente tem um equilíbrio agora, né? Esses dois lados eles estão mais próximos justamente por isso, né? Porque acaba que todo mundo meio que está no ambiente digital, os amigos, os familiares, né? Então as coisas acabam se confundindo também, né? A relação do que a gente recebe por meio dos algoritmos e das plataformas e o que
de fato a gente considera como importante e acaba produzindo sentido. Mas na tese eu também consegui perceber a relação de confiança nos conteúdos que eles encontram. Ah, é? Eles acabam confiando mais em conteúdos que chegam por pessoas próximas, né? Então, Uhum. quando eu perguntava alguma coisa, eles diziam, não, foi uma amiga que me falou, né? Eu vi no perfil de uma amiga, né? O pessoal do sindicato confia muito nos conteúdos que chegam pelos grupos do WhatsApp do sindicato, porque eles sabem que são pessoas que são muito parecidas, né, e que têm os mesmos ideais, então o nível de confiança deles é maior. Então a gente também tem isso, né? A confiança talvez ela ainda permanece Uhum. com as relações pessoais, né? E para a gente não ser injusto, então, falamos aí do pessoal evangélico. O pessoal do sindicato, eles também, você percebeu que havia algum equívoco ali, alguma informação que chegou via boato e que eles acabavam comprando? Ou isso é um nível muito menor do que do segundo grupo? Apareceu nos dois grupos, nos professores menos Uhum. do que nos evangélicos, acho que até pela questão de sala de aula, né, pelo trabalho que eles têm de atuação na educação, mas ainda assim apareceu. Uma outra fase das entrevistas, eu levei dois textos falsos, um sobre o Bolsonaro e o outro sobre o Lula. Olha bem, os textos bem assim para provocar mesmo e ouvir a opinião deles, né? E aí no texto sobre o Bolsonaro, que era sobre, acho que a taxa era sobre o cartão corporativo, o valor do cartão corporativo, que vez ou outra esse tema volta, né, Uhum. como pauta. E era um conteúdo que tinha manipulação de informação ali, e por ter essa questão né, questão de atuação política no sindicato, a maioria falou que o texto era um texto verdadeiro, mas não era, tinha manipulação de informação ali, né? Uhum. Inclusive, eu peguei esses dois textos de sites que claramente eram textos falsos para a gente que estuda comunicação, mas justamente para a gente perceber que, às vezes, o que é muito claro, muito evidente para nós, né, enquanto estudiosos, enquanto jornalistas, para as pessoas, no dia a dia delas, eles não percebem, né? Foram poucos entrevistados de cada grupo que questionou a credibilidade do site, né? E no caso aí dos professores, nessa parte da entrevista ficou bastante evidente isso, assim, o quanto eles não conseguiram desconstruir aquele texto e ter a percepção de que era um texto falso, né? Você acha que ideologia é uma forma é, de espiral do silêncio? Acho que pela aplicação da pesquisa, dá para dizer que sim, né? Porque às vezes a espiral do silêncio, como está ligado à psicologia social, dependendo da minha ideologia, eu vou ficar em silêncio num debate, Uhum. né? Eu não vou me manifestar por medo de ser criticada, né? Isso também aparece na espiral do silêncio, a questão comportamental, né? Da forma como eu me manifesto. E às vezes eu posso me recusar a ler uma informação, ou se eu ler, eu não vou enxergar os problemas que ela tem, né? Então eu acho que sim. Interessantíssimo. Muito legal, Kerley. É uma pesquisa bem completa. O que que você acha que foi o grande diferencial que te fez receber essa menção honrosa? Eu acho que foi os estudos culturais que eu trago para a tese. Como eu comentei, a gente tem muitas pesquisas, né, que falam de algoritmos por essa visão mais de manipulação, de um determinismo, né, e eu acho que quando eu trago os estudos culturais para falar desse sistema online, né, desses algoritmos, dessas mediações algorítmicas, eu acabo refrescando, digamos assim, um pouco os Uhum. estudos culturais e os estudos de recepção, porque eu estou pensando também nessa relação com os objetos técnicos, né? Então, eu acho que isso foi um ponto que acaba destacando a tese, né? Inclusive, você comentou sobre o Martim Barbeiro antes, e ontem, quando eu vi a notícia, eu fiquei
muito, muito, muito chateada, porque ele é uma referência, né? Desde o Claro. mestrado eu já trabalhei com consumo, aí no doutorado também, até estou com o livro aqui, acho que esse é o meu livro de cabeceira, já li 2 vezes e quero ler por uma terceira vez, porque parece que sempre quando a gente lê, tem uma coisa nova, né, no livro. Então, ele também foi referência na tese, né? Então, um dos maiores nomes que a gente tem hoje na comunicação na América Latina, no mundo também, fiquei bastante chateada, né? E aí foi com base no livro dos meios às mediações que eu comecei a pensar sobre as mediações algorítmicas, e inclusive na tese eu tenho a proposta de um mapa, que é uma releitura dos mapas do Martim Barbeiro, Uhum. e dos trabalhos clássicos, né, dos estudos culturais, só que é um mapa que, acho que isso até é importante deixar claro para quem for ler a tese, porque pode ter uma confusão de que eu estou tentando substituir os mapas do Barbeiro pensando nos algoritmos. Não é isso, não é isso que é a proposta do trabalho, né? Mas é pensar essa conexão dos estudos culturais com os estudos de plataformas, algoritmos, diversidade de mídias, né? Então, é meio que traçar uma conexão entre esses dois mundos, né? Essas duas vertentes de pesquisa. Então, é mais um mapa que é uma releitura para pensar nesse contexto, né? E aí eu trago a questão da institucionalização das formações midiáticas na sociedade contemporânea, que não é mais só as instituições como igreja, sindicato, escola Uhum. e família, mas também as próprias plataformas digitais como Tá. instituições, né? Que elas também teriam uma importância na formação da opinião pública, né? E dos modos de ver, pensar e agir das pessoas. Você Então, acho que a principal. Uhum. Pode continuar. Que Posso eu tô continuar? achando bem interessante essa colocar as plataformas enquanto instituições tão relevantes quanto, né? Porque isso para sociologia isso é bem importante, né? Ter isso em mente. Mas aí Uhum, pode terminar é. seu raciocínio. E aí, acho que tentando complementar um pouquinho, né, no sentido da sua pergunta, eu acho que a principal contribuição na criação desse mapa e pensar nessa institucionalização seja pensar o algoritmo como um objeto de análise, né, nos estudos de comunicação, ou seja, né, o que eu quero dizer com isso? Pensar a questão das mediações comunicacionais no consumo e na recepção a partir dos algoritmos como uma instância mediatizadora da vida cotidiana, né? Então, nesse sentido, tentando resumir um pouco, os algoritmos eles assumem uma relevância na definição de novos padrões culturais de interação. Então, acho que isso talvez seja o mais forte, o mais evidente na tese. Tem espiral do silêncio, tem jornalismo, tem boatos, mas esse tratamento dos algoritmos, e eu até acho que, pensando na tese, é melhor a gente usar a expressão mediações algorítmicas, é o que torna a tese diferente, né? Porque ela acaba atualizando os estudos de recepção e Uhum. encarando a mediação dos objetos técnicos, né? Desses atores não humanos na comunicação em nossa sociedade, no jornalismo que praticamos, nas notícias que nós recebemos e, por que não dizer, né? Nas nossas vidas, na nossa vida cotidiana, né? Então, acho que espero ter respondido essa Claro. pergunta meio Gislene, né? O que é a sua tese? Muito bom. E isso que a Kerley traz para a gente, né, essa ideia de um frescor sobre as teorias, ajuda a tirar uma ideia que às vezes eu vejo circulando bastante, que é que existem teorias ultrapassadas, fora de moda, velhas. Isso não existe, gente. O que existe são olhares, né? Então a gente pode muito bem usar reflexões que são de 50, 60 anos atrás, mas a partir de um outro ponto de mirada, né, um ponto de mirada deslocado, que vai jogar nova luz sobre aquilo que estava sendo discutido. Então, isso é muito do que ela traz para a gente. Para encerrar, Kelly, eu queria que você
quando a gente foi fazer o pré-contato, né, você falou sobre a importância que foi para você de estar dando aula, em contato então com alunos e como que isso te ajudou a amadurecer enquanto pesquisadora. Eu queria saber se você percebe na tese especificamente, né, que está em contato com alunos, alunos então que usam muita rede social, alunos que talvez estejam ali experimentando muito desses silenciamentos algorítmicos, se isso afetou também o modo como você desenvolveu a tese. Sim, sim, André, olha, eu acho que o próprio exercício de sala de aula, né, de você preparar a aula, você estrutura a aula, você estrutura o plano, né, então tudo isso, de certa forma, acaba nos tornando melhores no sentido de explicar, né, o que nós estamos fazendo, como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, né, então acho que a sala de aula foi decisiva no meu amadurecimento como pesquisadora. Eu tenho o papel do PPG-JOR, da Raquel, das minhas leituras, mas estar em sala de aula também me ajudou muito, né, nessa formação. E aí, claro, né, acho que eles são super usuários de redes sociais e eu sempre fazia provocações e faço até hoje, né, se eles viram determinada coisa, né, vocês viram que estão comentando sobre isso? Né? E alguns diziam, não, professor, eu não vi. Eu disse, como assim? Tá todo mundo falando. Então, acabava tirando até um pouco de onda com eles, assim. Tinha um exercício que eu fazia em fotojornalismo, né, que aprendi com a minha orientadora de doutorado, a professora Ana, esqueci o sobrenome. Professora Ana, desculpa. Enfim, para não perder o raciocínio. O exercício que ela fazia era assim, levar para os alunos uma série de fotos, né, no primeiro dia de aula, para que eles escrevessem quem eles achavam que era. Eu lembro até hoje quando eu levei a foto do Kim Kataguiri e um rapaz, ele escreveu que era o Neymar Júnior. Muito bom. Dá para ver a bolha que ele tá, né? O futebol. Exatamente. Então, até é um exercício interessante esse, né? De mostrar fotografias e perguntar se a pessoa lembra, se ela viu quem é, se ela sabe quem é, né? Então, teve muito disso também nas minhas aulas, e isso foi me levando também para os caminhos da tese, de pensar a espiral do silêncio e estudos culturais, né? Identificar alguns grupos e identidades, né, e personalidade. Então, a sala de aula acho que foi decisiva, assim, para tudo, né, para essa reflexão crítica em relação ao meu objeto de estudo, mas também para que eu me formasse, né, alguém mais organizado até em termos de pesquisa, né, de estruturação dos capítulos, de fazer com que o que eu escrevesse também ficasse claro, né, porque estando em sala de aula, a gente tem uma linguagem com os alunos, né, então eu também pensava muito que eu gostaria que a minha tese fosse lida por diferentes pessoas com diferentes formações, então isso também foi uma outra contribuição que eu acabei extraindo da sala de aula. Maravilhoso. Kelly, foi um prazer enorme falar com você hoje. Eu queria que você encerrasse se despedindo dos nossos espectadores e deixando o seu recado final, seus contatos, redes sociais, links, o que você quiser. A palavra é sua. Bom, então acho que primeiro acreditem na ciência e no jornalismo, Sim. né? A pesquisa tem muito a contribuir com o cenário brasileiro. É uma pena que a gente enfrente e viva os momentos que a gente está enfrentando agora com a pandemia, mas acho que se a gente tem que tirar uma reflexão disso é a gente confiar mais na ciência e no jornalismo, né? O próprio processo das vacinas deixou isso muito claro, o quanto a ciência e a pesquisa são importantes na nossa vida, e isso serve para todas as áreas, né? Não só para quem atua com a questão de saúde pública, mas todas as áreas elas são relevantes na produção do conhecimento. Então, acho que esse seria o meu recado final. E quem quiser conversar comigo, sou super aberta para trocar ideias sobre a tese, sobre a pesquisa, né, André? Olha, a gente tem um tempo aqui, mas poderia ficar falando horas e horas. Vocês podem me encontrar pelo meu nome, né, em Instagram, Twitter, Facebook. Quem estuda plataformas digitais está em todas as plataformas analisando as coisas, né, então não vai ser muito difícil de me encontrar.
Eu agradeço a oportunidade, Andrioli, foi um prazer enorme estar aqui conversando contigo, uma conversa leve, né, descontraída, isso é muito bom, falar de pesquisa assim. Então, agradeço o convite e agradeço, né, o espaço aqui no Comunicolog também para trazer um pouquinho do tema da tese. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês também que acompanharam a gente até aqui. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, deixa seu like. Vou forçar aqui, deixa o comentário, que isso aí é bacana pra gente. A Carla também vai gostar. Diz aí o que você achou da entrevista com ela. E é isso, a gente se vê na próxima semana, sempre à quarta-feira, às 19 horas. Um abraço e até lá.